Bom dia, nono ano. Como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela, nova professora de geografia de vocês. Espero que estejam todos bem. Como que vocês estão nessa pandemia? Estão conseguindo estudar? Estão conseguindo conciliar o estudo com a vida pessoal de vocês? O que vocês acham da matéria de geografia? Vocês têm alguma dúvida? Acham a matéria tranquila? Gente, quero dar um aviso para vocês. Alguns avisos, na verdade. Primeiro aviso. Sempre tragam o caderno de vocês e o livro de vocês para a nossa aula. Nós vamos sempre usar o livro didático, tá? Outra observação: como eu sou professora nova, eu não tenho ainda acesso às provas, aos trabalhos, quem ficou de recuperação, quem não fez. Eu ainda vou ter acesso ainda. Então, quando eu tiver acesso a isso, eu aviso para vocês. Não precisam ficar desesperados, tá bom? Quando eu tiver acesso a essa informação, eu aviso para vocês. Então, como eu sou professora nova, acredito que eu vou ter um tempinho a mais para poder passar algum trabalho de revisão para vocês, tá? Ou de recuperação. Outra questão: o nosso vídeo vai ser pelo YouTube. Vai estar na plataforma, mas o link vai direcionar vocês para o YouTube. Vocês vão pegar esse vídeo, vão pausar sempre que for necessário, vão fazer anotações e vão também me mandar essas fotos para que eu possa ver que vocês estão assistindo, para que eu possa ver também que vocês estão aprendendo o conteúdo. Então, sempre que tiver alguma dúvida, podem me procurar, tá bom? O nosso conteúdo de hoje está lá no capítulo 8, página 229. Capítulo 8, página 229. Peguem lá o livro, dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá pegar o livro, pega o caderno com muita calma e vamos anotar, porque é uma aula muito tranquila, vocês vão gostar muito, tá? Vamos começar então. Mais uma vez, capítulo 8, página 229. O tema da nossa aula de hoje é o Japão e os tigres asiáticos. Aspectos físicos do Japão. Localização. Gente, o Japão, ele tem uma formação de várias ilhas. Não é como, por exemplo, o Brasil, que é um espaço só. Um espaço grande, mas é um espaço só, né? O Japão não. O Japão, ele tem várias ilhas, apenas assim, formando o seu território. E também, o Japão, ele é banhado pelo Oceano Pacífico. Então, quer dizer que o Japão, ele não tem essa parte dos mares, né? Que você tem aqui no Brasil, por exemplo, que fica ali perto da costa, da praia. Sabe quando você vai na praia e você entra no mar? Aquilo ali é o mar. O oceano está mais para dentro, mais profundo. Tá vendo que o Japão, diferente do Brasil, que o Brasil ele é banhado por mares, o Japão é banhado por oceano. O relevo do Japão. Gente, o Japão tem muitas montanhas. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil não tem nenhuma montanha. Aquilo que a gente vê, a gente chama ou de morro ou chama de vale, mas não é montanha, tá? O Brasil ele não tem muitas montanhas. O Brasil ele é predominantemente ele é muito plano, muito reto. Já o Japão não, o Japão tem muitas montanhas. Isso faz com que seja mais frio lá. Isso faz com que seja também que a paisagem tenha sido preservada, porque se tem muitas montanhas, isso quer dizer que sofreu menos desgaste, né? Vamos só recapitular um pouquinho sobre relevo. Quando você tem um relevo continental, você tem um relevo planaltos, planícies, montanhas e depressões, né? As montanhas são os maiores relevos, porque sofreram menos desgastes com o tempo. Vamos imaginar que você colocou um morrinho de areia fora da sua casa de manhã. Quando chegar no final do dia, você vai perceber se esse morrinho ficou menor ou se ele desapareceu. Alguém pode ter pisado, o vento pode ter batido, pode ter levado metade dele. Algum animal seu pode ter ido brincar com ele, destruído ele. Ou seja, ele sofreu algumas alterações ao longo do dia. As montanhas não sofrem alterações assim. Elas quase não sofrem alterações. Isso faz com que as paisagens sejam preservadas. Outro ponto importante: regiões muito montanhosas têm poucas pessoas.
Por quê? Você não vai conseguir ter uma casa numa montanha. É muito difícil, porque pode ter deslizamento. Ou seja, se a montanha ela é assim, vou fazer aqui com o dedo. Se a montanha ela é assim, a casa ela pode, ó, cair, né? Ou então a casa fica lá no topo e pode também cair. Então é muito difícil você ter montanhas, é muito difícil você ter uma população muito grande. Ao contrário do Brasil, que tem uma população muito grande, porque é um país que tem muitas regiões planas, ou seja, propício para que as pessoas venham morar, construam suas casas, não tenham medo de deslizamentos. Professora, mas teve um deslizamento lá em Brumadinho, em Minas. Gente, foi um deslizamento que não foi causado pela natureza, não. Foi um deslizamento que foi causado pelo homem, tá? A empresa Vale fez lá as suas obras que não estruturou direito e quando teve uma tempestade, a tempestade, ó, deixou com que aquelas casas e que aquela barragem fosse tomando conta da cidade, porque a barragem não foi bem fechada. Então, como a barragem não foi bem fechada, a barragem, consequentemente, a água saiu da barragem e ela inundou a cidade, tá? Mas o Brasil, ele é predominantemente plano. Outra questão, o relevo do Japão, ele, além de ter muitas montanhas, ele também tem muitos vulcões. Então, é região vulcânica. E quando você tem essa região vulcânica, é uma região que acaba ficando pobre no solo. Ou seja, o solo não é muito rico para você plantar, como o Brasil, por exemplo. O Brasil ele tem um solo muito rico. No Japão já você não tem esse solo muito rico para poder plantar. Você também não tem condições muito boas para que você consiga plantar, porque você tem muitas montanhas. Isso tudo influencia no relevo, tá, gente? E o relevo influencia em tudo. Porque, por exemplo, se tem muitas montanhas, consequentemente a cidade não vai ser muito bem povoada. Se você tem muitas montanhas também, você não vai ter um solo muito rico, não vai conseguir plantar muito, então também não vai conseguir desenvolver muito nessa questão agrária. Então tem toda uma realidade por trás do relevo. Outra coisa importante é o clima. O clima não tem muita diversidade, por exemplo, no Brasil. De manhã tá frio, 10 horas da manhã já tá muito quente, meio-dia tá insuportável, quando vai chegando ali umas 7, 8 horas já vai esfriando de novo. Na China você não tem essa variação climática muito intensa. A maioria do tempo a China não, desculpem. Na maioria do tempo o Japão é muito frio. Continuando, clima e relevo. Relevo. As montanhas contribuíram para a preservação da paisagem natural. Ou seja, se você tem uma paisagem de 400 anos atrás, possivelmente no Japão essa paisagem vai ser a mesma. Claro que você tem a exceção de pessoas, a exceção de casas, mas a paisagem natural das montanhas, elas permanecem as mesmas. Por quê? Justamente porque eu falei, pelo que eu falei, as montanhas quase não têm interferência, porque elas são muito resistentes. As montanhas é o maior relevo que tem continental, então elas não têm muita interferência. Hidrografia pequena, rios pequenos e montanhosos. Gente, quando você tem uma região que ela é muito montanhosa, essa região tem poucos rios, porque esse rio não pode correr para cima, né? Então você tem rios pequenos ali onde ele encontra isso mais plano, ele consegue se adaptar e ficar. Mas na maioria da região do Japão, você tem poucos rios e rios pequenininhos. O relevo contribui para a extensão da água que seja pequena. Então, quando você tem as regiões montanhosas, você não tem uma extensão de água muito grande. Os rios geralmente são pequenos, porque eles não têm para onde correr, né? Continuando. Cidades globais e urbanização. Gente, ele tem uma característica muito interessante.
ele tem muitas pessoas que moram nas cidades, e essas cidades mais desenvolvidas, elas são na costa ali das ilhas. Então, as pessoas moram perto da praia, perto do mar. Então, o que acontece? 75% da população japonesa mora nessa parte urbana, que é também perto do mar. Ou seja, poucas pessoas na região do Japão moram no interior. A maioria mora na parte urbana, que é justamente a parte que fica perto da cidade. Professora, mas e o interior? Quem é que mora lá? Gente, o Japão é diferente do Brasil, da realidade do Brasil, né? Se o Japão oferece oportunidade de empregos, fábricas, uma melhor moradia, as pessoas realmente vão sair do campo e vão para a cidade. Isso é um reflexo no Japão. 75% das pessoas no Japão moram justamente perto do mar e nessa parte urbana. E essas cidades urbanas, elas têm estruturas modernas e têm ótimos recursos para a população. Então, por exemplo, a pessoa sai lá do campo e vai morar na cidade. Na cidade ela tem emprego, tem uma infraestrutura boa, o governo ele dá ótimas condições de vida para a população, dá ótimos recursos. A população realmente vai se sentir incentivada a sair do campo para ir para essa parte rural. Milagre econômico. O Japão sofreu com a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo sofreu com a Segunda Guerra Mundial. O Japão também, porque ele fez parte da guerra. Mas até os países que não fizeram parte da guerra sofreram com a Segunda Guerra Mundial, tá? De alguma maneira. Por quê? Pode ser que os Estados Unidos produzissem tal blusa e essa blusa nunca mais chegou nos outros países porque os Estados Unidos estão em guerra. Mesmo que tal país não tenha participado da guerra, ele será atingido nessa parte econômica, tá? Mas como será que o Japão conseguiu se reerguer? Bom, a gente tem a Guerra Fria. Professora, o que é a Guerra Fria? Vou explicar rapidinho. Guerra Fria foi a guerra que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Você tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e quando acaba a Segunda Guerra Mundial, você tem a Guerra Fria. Professora, Guerra Fria porque aconteceu num lugar frio? Não. É Guerra Fria porque não teve contatos diretos. Contatos de guerra diretos. Não teve ataques, por exemplo, bombardeio. Foram ataques mais disputa de ego, sabe? Por exemplo, você tem o país socialista versus o país capitalista. Você tem, então, a União Soviética versus os Estados Unidos. Então, por exemplo, os Estados Unidos lançou esse óculos aqui. A Rússia, a União Soviética, vai lá e lança um óculos mais bonito ainda. Os Estados Unidos lançou um atleta. A Rússia vai lá e lança um atleta melhor ainda. Então, ficou tendo essa briga de egos entre Rússia e Estados Unidos para ver quem era melhor vista e benquista no mundo inteiro. Então, o Japão soube usufruir dessa parte da Guerra Fria. Quando você tem a Guerra Fria, o Japão começa a produzir em tecnologia. Quando ele estava na guerra, lá na Segunda Guerra Mundial, ele pensava o seguinte: bom, ou eu planto, ou eu fabrico, por exemplo, utensílios domésticos, ou eu uso essa fábrica, esse espaço e esses funcionários para fabricar armas para que eu consiga ir para a guerra mais bem preparado. Quando você está numa guerra, faz mais sentido você industrializar e construir e conseguir montar armas e fábricas de armas do que fábricas de utensílios domésticos, por exemplo. Quando o Japão sai da guerra e a guerra acaba e tem a Guerra Fria, o Japão pensa o seguinte: bom, não estou mais na guerra, não preciso mais de tantas armas. Eu vou substituir. Vou pegar essa fábrica agora e vou transformar em produtos para o dia a dia. Sei lá, escorredor de macarrão, tiara, roupa, óculos, pulseira, relógio, coisas que as pessoas realmente compram no dia a dia. E coisas que o Japão saberia que as pessoas iriam comprar em qualquer lugar do mundo. Então ele começa a investir nessa indústria, que é mais do dia a dia,
troca a indústria bélica, ou seja, a indústria de armas, pela indústria de coisas que ele sabe que vai vender e sabe que vai também conseguir engrandecer, ou seja, aumentar a sua economia. Ele também investe em educação, que é fundamental. Quando você tem um país, um continente, seja lá o que for, que investe em educação, aquele lugar fica muito melhor. Porque as pessoas que vão para a escola, depois vão para a universidade e conseguem desenvolver aquele lugar e tornar aquele lugar bem desenvolvido. Outro ponto que foi um milagre econômico japonês foi o investimento do governo nas indústrias. O governo acreditou, o governo falou assim, bom, acabou a guerra, eu quero que o meu país cresça, então eu vou investir nessas indústrias. Investiu tanto financeiramente também como moralmente. Por exemplo, vocês podem abrir a empresa, eu sei que vai dar certo, para que a economia do local pudesse realmente deslanchar, porque após a guerra, gente, as economias ficam paradas. Continuando, crescimento econômico e industrialização recente no Japão. Desculpa, a gente estou com a garganta um pouquinho seca. Em 1980, Japão era a segunda maior economia do mundo ali, ó, pau a pau com os Estados Unidos. Você tinha em primeiro lugar os Estados Unidos e em segundo lugar Japão, com a maior economia do mundo. Você imagina, Japão não, os Estados Unidos, eles são tão ciumentos com isso. Para os Estados Unidos, eles devem ser e eles querem ser os únicos a estarem no topo. Quem fica ali em segundo lugar, pertinho deles, eles já não gostam. Graças à elétrica, o Japão consegue subir e ficar em segundo lugar, pertinho dos Estados Unidos. O Japão começa a produzir muitos automóveis, eletrodomésticos, máquinas, porque ele pensa o seguinte, igual eu falei no slide anterior. Ele pensa que ele tem que produzir, ele pensa que ele tem que ter objetos que todo mundo queira comprar. Porque se eu tenho, por exemplo, essa camiseta aqui, que todo mundo vai querer comprar, eu vou produzir ela para todas as pessoas, para que eu consiga lucrar com o mundo inteiro. Nota-se que ele passa a investir em coisas que funcionam mais para o dia a dia. Por quê? Pela última vez, se você consegue investir em coisas que as pessoas usam todos os dias, a tendência que você venda muito mais é muito maior. E para um momento que o seu país está num período delicado, acabou de sair de uma guerra, está com muitas dívidas, está destruído, literalmente, você ter uma economia que gira, uma economia que ajuda o seu país a se reerguer, é super válida. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a aula, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Leiam um capítulo, façam os seus resumos, suas anotações, que elas são importantíssimas. A minha aula vai ficar gravada para vocês, mas os seus estudos são super importantes. Então, vocês vão fazer o resumo para mim. Vão assistir minha aula com muita calma. Se quiser assistir de novo, pode assistir de novo. Pausa o vídeo, vai anotando. Anota suas dúvidas para você poder tirar comigo. E não fiquem com vergonha, tá? Podem tirar dúvida comigo quando quiserem. Espero que tenham entendido a aula. Obrigada e tchau.